Pois bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1, estender até o versículo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: Ora, estas são as últimas palavras de Davi. Davi, o filho de Jessé, disse: E o homem que foi exaltado às alturas, ungido do Deus de Jacó, e o doce salmista de Israel disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel disse: A rocha de Israel falou comigo. Aquele que rege sobre os homens precisa ser justo, regendo no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, quando o sol se levanta, uma manhã sem nuvem, como a relva tenra que brota da terra através do brilho claro depois da chuva. Embora minha casa não esteja assim com Deus, Ele fez comigo uma aliança, um pacto eterno, ordenado em todas as coisas e seguro, pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém, todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos. Mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro, com haste de uma lança, e eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Estes são os nomes dos homens valentes que Davi tinha: o Taquemonita, que se assentava no assento chefe entre os capitães. O mesmo era Adino, Etzrita. Ele levantou a sua lança contra 800, os quais matou de uma única vez. Depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, o Auita, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiavam os filisteus que estavam lá, munidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Ele se levantou e feriu os filisteus até a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. E depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o Ararita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Que história interessante, hein? Os irmãos já leram essa passagem na Bíblia? Que história magnífica, né? Quero falar um pouco com os irmãos aqui, de modo bem sucinto, sobre
as memórias de Davi, do rei Davi. Davi Meler, né? Que os judeus chamam no hebraico, o rei Davi. Irmãos, a morte de Davi, ela não é relatada aqui nesse texto. Ela é relatada lá no livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 21, a partir do versículo 12 ali, lá vai relatar, mas esse texto aqui, ele está correlacionado, ele é um apêndice do texto lá do primeiro livro dos reis, capítulo 21, porque esse texto que nós acabamos de ler aqui, principalmente o capítulo 23 e o capítulo 24, registram o último salmo de Davi. Sabia que esse que nós lemos aqui é o último salmo dele? Esse aqui é o último salmo de Davi, antes de sua morte. Ele, pelo menos 73 salmos dos 150 hinos dos salmos são atribuídos à autoria a Davi. E esse aqui é o último, que ele está cantando, louvando ao Senhor, proferindo a Deus, né? E aqui nós percebemos também que existe alguns relatos aqui de memória de Davi, não só dos seus feitos, mas também dos problemas, das dificuldades, dos erros, das falhas que ele teve. Davi, como eu ensinei aos irmãos aqui muitas vezes, nós podemos estudar aqui, irmãos, Davi o ano todo, e nós não vamos conseguir saber tudo o que aconteceu na vida desse grande homem de Deus. E esse homem, por mais que Deus usou ele, por mais que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, por mais que Deus tinha uma grande aliança inquebrável com ele, ele não foi um líder perfeito, porque não existem esses homens. Os irmãos se lembram que eu ensinei aqui já? O dia que vocês forem congregar, conhecerem alguém que fala assim, eu sou perfeito, um líder, sai fora rapidamente, porque esse homem não existe. Não tem como fabricar esse homem. O único homem perfeito que pisou nessa terra aqui, você já sabe quem é, né? Só Jesus Cristo, que nunca pecou, nunca falhou e foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Aquele sim é perfeito, embora Davi seja um tipo de Cristo, porque Deus preparou Davi por um período de 30 anos antes dele assumir o trono. Assim como Jesus também foi preparado por 30 anos antes dele iniciar o seu ministério de apenas 3 anos, né? Os irmãos já pararam para pensar? 30 anos de preparo para Jesus, para trabalhar 3. Davi, 30 anos de preparo para governar 40. Os irmãos pensam que é assim, da noite para o dia, né? É aquilo que eu falei para vocês aqui, para se fazer um líder. Pessoas que servem a Deus com excelência, demora muito, né? Não é da noite para o dia. A gente precisa ter escola, né, para isso. Escola. Irmãos, é muito fácil conhecer quem não tem escola, né? Você começa a conviver com ele. Eu estou falando de escola nas questões espirituais, ética, uma série de coisas. Quando você começa a perceber, olhar, você já vê, esse cidadão não tem escola. O comportamento, né? Você percebe, não teve escola. Ou pode até ser que teve, mas talvez ele faltou na aula, né? Pode ter acontecido isso também. Davi ficou um período de 30 anos sendo preparado aqui. Ele fez um grande trabalho, né? E uma coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite também, é que ninguém trabalha sozinho. Mesmo o grande rei Davi, mesmo Jesus, né? Escolheu mais 12, porque não há possibilidade de trabalhar sozinho. Precisa ser ajudado, né? Precisa formar discípulos. Então vamos olhar aqui para o texto, partindo desse pressuposto, vamos traçar aqui nessa noite um retrato desse, que vai nos ilustrar a grandeza, né? A grandeza e o caráter desse grande homem de Deus chamado Davi. Um grande líder, né? O maior rei de Israel. Glória a Deus. Eu não me canso de repetir que se a gente der uma olhadinha na bandeira de Israel, tem uma estrela lá, né? Que é o escudo de Davi. E é a estrela de Davi, né? Não é a estrela de Saul, nem de Salomão, nem de nenhum outro rei. A estrela de Davi. Porque ele é considerado o maior rei de todos.
E aqui nós percebemos que ele, além de rei, ele é um cantor inspirado, porque ele está cantando um salmo aqui. Observem comigo, olha o versículo do 3 ao 7, vamos ler pausadamente. Verso 1, ora, essas são as últimas palavras de Davi. Porque todos nós vai chegar o momento que nós vamos falar nossas últimas palavras, né? Porque se Jesus não voltar, nós vamos ter que passar pela morte. Hoje eu estava assistindo um vídeo dessa cantora que morreu aí. Ela estava no aeroporto já, o avião estava até no fundo assim, ó, para ela entrar no avião, e uma pessoa perguntou: "Você está indo para onde?" Ela falou assim: "Para Minas." Né? E ela falou algumas coisas lá que eu não vou repetir aqui, né? Porque não convém. E a última palavra que ela falou antes de entrar no avião foi o seguinte: "Eu estou mal intencionada." Ela falou assim. Aí eu fiquei pensando, as últimas palavras, ela nem sabia, né, que ia entrar no voo da morte. E a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Mas os debates são intermináveis, irmãos, a respeito de se essa moça foi salva ou não. Nós não sabemos isso. Não há essa possibilidade. Nós só vamos saber na eternidade, porque o aferidor está na mão de Deus. Só que a Bíblia, como eu vou repetir aqui, ela tem pistas. A Bíblia nos dá algumas pistas, né? E os irmãos, como leitores da Bíblia, devem fazer uma análise e pensar se é razoável, né? Porque Deus não usa 2 pesos e 2 medidas, né? Aí, o que vocês acham? Uma pessoa que vive dissolutamente a vida toda, vai deixar para ser salvo na última hora? É uma roleta russa, corre risco, né? Pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Agora, será que Deus seria tão injusto com aqueles que ficam na igreja, renunciam, né? Ficar na igreja que eu estou falando não é frequentar só, não. É servir a Deus com fidelidade. Então pense nisso, porque todos nós vai ter um momento que vai chegar às últimas palavras, e aí a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então aqui, percebo que ele é um cantor, né? Um cantor inspirado. Ele está fazendo esse último salmo, e ele diz assim, olha que interessante, últimas palavras de Davi, o filho de Jessé. Por que não chama ele de rei Davi logo? Porque antes de nós sermos qualquer coisa, irmãos, tem as nossas origens. Da onde nós saímos? Quem somos nós? Você consegue lembrar de onde você é, de onde você veio, onde você nasceu? Quem é você? As origens, né? Então olha como que a Bíblia ela é fabulosa, detalhista. Homem que foi exaltado nas alturas, ungido de Deus. Olha aqui as características, olha os adjetivos que estão sendo usados a respeito de Davi. Ungido do Deus de Jacó, não é de qualquer Deus, porque tinha muitos deuses pagãos na época. Ele é ungido do Deus vivo, o Deus de Israel, o doce salmista. Eu fiquei pensando isso daqui, será que o escritor bíblico, será que ele pensou bem para escrever isso aqui? Porque Davi era um homem sanguinário, irmãos. Davi, para matar ele não pensava 2 vezes. A espada de Davi não brincava. Inclusive, ele matou muita gente, né? Os irmãos vão ver depois, a partir do versículo 8, o que ele vai falar sobre os filhos de Belial, sobre os homens maus. E aí eu fiquei pensando, doce salmista de Israel. O homem terrível na guerra, né? O homem que matava assim, ó, brincando. Mas a Bíblia está chamando ele de doce salmista de Israel. Porque, irmãos, é muito relativo quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, nossa, que pessoa humilde, que pessoa doce. Nós não sabemos. O outro aferidor que Deus tem, o coração do homem, é terra onde ninguém pisa. Só Deus. Davi era um homem, irmão, terrível na guerra, negligente com a família, mas era doce quando ele estava diante do Senhor, principalmente quando ele estava compondo o hino de adoração ao Senhor. Porque Davi, no seu coração, ele intentava 24 horas por dia servir a Deus e agradá-lo. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. O doce salmista de Israel, né? 73 salmos atribuídos a ele.
como autor. Versículo 2 diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. Quer dizer, quem é que usava Davi para falar? Para compor os hinos? O Senhor. As palavras de Davi são inspiradas. Davi é profeta, irmãos. O apóstolo Pedro vai falar isso. Pois nós vamos ler. O único homem junto com Jesus que teve os 3 ministérios do Antigo Testamento: rei, sacerdote e profeta. Nenhum outro homem teve isso. Só Jesus e Davi. Isso não é coincidência. Alguma coisa nesse homem aqui é especial, né? Aqui ele vem trazendo esse salmo, a oração, né? As últimas palavras dele, as suas últimas palavras inspiradas pelo Senhor, está registrada aqui. O escritor, que nós não sabemos se foi Samuel ou um cronista, a Bíblia não bate o martelo sobre isso, a teologia também não, mas o fato é que ele está trazendo tudo isso aqui a respeito de Davi, o homem que ganhou grandes batalhas, sempre na direção de Deus. E ele vai fazer uma alusão aqui muito interessante, o versículo 3. O Deus de Israel disse: a rocha de Israel falou comigo. Quem é a rocha de Israel, irmãos? Jesus. Jesus não é a rocha, a pedra rejeitada pelos homens? O Deus de Israel, a rocha de Israel, aquele que rege. Olha o que Deus vai falar para ele, ó. Preste atenção. Aquele que rege, aquele que guarda, aquele que está presidindo sobre os outros, né? Sobre os homens, precisa ser justo, regendo no temor de Deus. Perceberam o perfil que Deus olha para um líder? Justo, e que mais? O que governa sobre os homens precisa ser justo, regendo sempre no temor de Deus. O grande rei Davi está falando isso. Ó, Davi, Deus está falando com ele. A rocha de Israel, não foi qualquer um. Você precisa ser justo e você precisa ser temente. 2 características que não pode faltar num líder, né? Justo e temente. O que é então, pastor Mauro? O líder então tem que ser bonzinho? Não, ele tem que ser justo. Está escrito aqui. E temente a Deus. O coração desse homem precisa estar voltado para Deus, sensível à voz de Deus e sempre em devoção a esse Deus e aquilo que ele faz chamado por Deus. Isso não é só para o líder, não. Todo cristão que realmente serve a Deus, que está na presença de Deus, que procura frequentar os cultos, ele precisa ter isso no seu coração. Eu preciso ser justo e temente a Deus. Justo e temente a Deus. Isso aqui é um dual, né? É um dual. Versículo 4. Aí, se ele for justo e temente a Deus, olha o que Deus está falando. E ele será como a luz da manhã. Como a luz. Você já olhou para a luz da manhã? Como ela é? Quando o sol se levanta, claro. Porque quando o sol está se pondo, aquela luz, ela vai, as trevas vai dissipando da noite. Uma manhã sem nuvens, sem chuva. Uma manhã clara de sol, ensolarada. Como a relva tenra que brota da terra através do brilho claro depois da chuva. Olha o que Deus está falando sobre o homem. Quando está falando homem aqui, está falando de mulher também. O homem que teme a Deus e é justo. Como ele vai se apresentar? Como uma manhã clara. Não tem embaraço. Não tem obscuridade. Não tem coisa escondida. Perceberam? Porque uma manhã de sol muito clara, sem nuvens, você olha ali, você enxerga longe. É isso que Deus está falando conosco, sem coisa escondida, sem coisas debaixo do tapete, sem coisas ocultas, claro, transparente. Quando for falar, sim, sim, não, não. Palavra verdadeira, palavra que honra a palavra. A palavra precisa ser honrada. Dias atrás eu conversei com um pastor, 2 pastores, e eles conversando comigo, né? Falando sobre questões de estatuto das igrejas, como que funciona o estatuto, assim, eu falei, o estatuto, ele é, na verdade, um protocolo, ele é
é apenas algo legal que nós precisamos seguir no mundo dos homens. Mas sabe o que mais vale para mim? Eu falei para eles, além de estatuto, a minha palavra e a sua palavra. Isso é o que vale. O estatuto precisa, porque é a lei dos homens. Mas o que vale para mim é a sua palavra como homem de Deus, falei para ele. E a minha palavra, o senhor pode ter certeza que eu vou confirmar ela. Porque tem que ser claro aqui, ó. Temente a Deus, luz da manhã. Teve um momento que a Bíblia narra também que Davi tentou enfrentar um outro gigante. Ele tinha já matado Golias e um dos outros irmãos de Golias, que eram 5, né, ao todo. Ele tentou enfrentar e ele se perdeu, cansou e aquele homem ia matar ele. Davi ia ser morto. Está na Bíblia isso aí, viu? Então um dos valentes de Davi, que eram, na verdade, eram 33 valentes. Esses 3 aqui que nós lemos são os principais. Um daqueles matou esse gigante, porque Davi já estava muito cansado. E aí ele disse assim, eles se juntaram e disseram para Davi que ele deveria voltar para o palácio e não deveria ir mais na guerra. Aí eles dizem assim, porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Olha, irmãos, os adjetivos que são usados a respeito desse homem chamado Davi, com todas as falhas dele. Aí eu faço uma pergunta para nós aqui, me enquadro. Será que Deus olha para nós, pelo menos com algumas qualidades que tem Davi? Vocês acham, hein? Pensa aí um pouquinho. Glória a Deus. O grande cantor, né? Inspirado. Outra coisa que eu percebo nele, aqui no versículo 1 e 2, é os privilégios que às vezes a liderança traz para a pessoa, né? Privilégios atrelados a responsabilidades. Ele diz assim, essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, ó, olha o privilégio, às alturas, ungido de Deus, Deus de Jacó, doce salmista de Israel. Isso aqui são privilégios que um homem de Deus e a mulher de Deus pode receber. Só que atrelado sempre à responsabilidade. Porque olha o versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim. Deus usa o homem. E a sua palavra estava na minha língua. Olha o privilégio. Ser humano ter a palavra de Deus nos seus lábios. Tem um texto que o salmista também vai dizer, não sei se é Davi, eu não lembro agora. Ele diz assim, Senhor, faz da minha língua como a pena de um destro escritor, para que eu possa falar as tuas palavras com a direção certa. Irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus, né? Como é excepcional, é excelente a gente poder ouvir essa palavra, ter a oportunidade de ser ensinado através dela e colocá-la em prática. Quem tem o privilégio, irmãos, de participar de uma igreja bíblica e ser ensinado, irmãos, isso aqui não tem nada que pode pagar, porque isso aqui é algo de Deus, precioso, a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelos pastores que eu tive, que sempre me ensinaram, sempre cobraram de mim, sempre pegaram muito no meu pé, com razão, me ensinaram a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela forja o caráter da pessoa, ela tem essa prerrogativa, né? Então os privilégios aqui, Davi, irmãos, ele nesse texto, ele para de se admirar, ele começa falando sobre ele, depois ele para de se admirar a si mesmo, e ele começa a falar de Deus, da rocha de Israel, do Deus de Israel, trazendo os atributos desse Deus, né? E ele percebe que ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel nas batalhas, né? Lutar nas batalhas e também escrever, não era só para lutar. E uma coisa que Davi era justo, e ele cuidava do povo. Nunca Davi, quando tinha uma guerra, ele despedia o povo vazio. Ele sempre entregava um pedaço de carne, às vezes um frasco de vinho, às vezes ele entregava cachos de uva. Ele nunca despediu o povo sem nada, porque a liderança dele estava preocupada com o povo que ele liderava. Isso aqui é muito importante, irmãos. A Bíblia diz que quando ele saía
das ovelhas, nesse período que ele ficou de 40 anos, de 30 anos, entre esse período de 30 anos sendo preparado, envolve o período que ele ficou pastoreando ovelhas do seu pai também. E a Bíblia diz que quando ele saía, ele deixava um guarda com as ovelhas. Isso é muito importante, irmãos. As pessoas que estão aí, que vão assistir nas redes sociais, você que prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus com fidelidade, com dedicação, pregue a palavra de Deus como ela é, para de enganar as pessoas, de ficar falando aquilo que a Bíblia não diz, e seja um líder segundo o coração de Deus, segundo o que a Bíblia ensina, para que as pessoas que estão te ouvindo, que elas possam seguir o caminho que Deus quer que elas sigam, e elas possam encontrar a luz da manhã, e andar com segurança, e saber que elas estão caminhando na direção da vida eterna. Muito importante isso daqui, irmãos. Vamos dar uma olhada num texto que está no Salmo 78, o verso 70. Davi era um homem de mãos habilidosas, né? E não era tão habilidoso como esses três valentes aqui, viu? Porque tinha um deles que cortava fio de cabelo com a funda. Habilidade, né? Glória a Deus. Também escolheu Davi seu servo. Quem escolheu? Deus. E o tirou dos apriscos das ovelhas. Olha aí da onde Deus tirou ele. Escolheu o seu servo Davi e tirou dos apriscos das ovelhas. Que privilégio poder sair de trás das ovelhas para poder ser o rei de Israel, hein? Maravilhoso, né? Essas histórias me fascinam, porque eu fico pensando na grandeza desse Deus. Como esse Deus, irmãos, ele tem propósitos para a vida do homem, né? Vocês pensam que é coincidência nós aqui em Colina 9 anos? Dá uma pensada aí. Vê se é coincidência. Pensa aí um pouquinho. Por isso que nós temos que ter fidelidade com esse Deus. Nós não temos fraqueza, pastor Mauro? Temos bastante. Toda hora, né? Toda hora. Eu mesmo vou falar para vocês, eu erro bastante. Toda hora. Mas o coração precisa estar voltado para o arrependimento. E dizer, Senhor, me perdoa na minha fraqueza. Na minha pequenez, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito para mim grande, excelente. O Senhor ainda vai fazer algo grande na minha família. Nas pessoas que eu conheço. Aquelas que eu estou orando. O Senhor ainda vai trabalhar de modo excelente na vida da minha família. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus chamou Davi, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não era o caso do seu antecessor Saul. Saul não foi chamado por Deus para ser rei. Ele foi escolhido pelo povo. Esse é o problema, né? O líder que o povo quer, irmãos, ele não vai dar certo. Ele vai dar certo um tempo. Porque o líder que o povo quer, ele é manipulado pelo povo. Ele não vai dar certo. Porque ele vai fazer o que o povo quer. Vai falar o que o povo quer ouvir. Esse tipo de líder não vai muito tempo. Saul ficou 40 anos. Pastor Mauro, então ele ficou o mesmo tempo de Salomão e de Davi. Só que ele ficou só 3 anos e pouco, sendo dirigido por Deus. Depois, 37 anos e meio, ele foi governando segundo o que ele pensava. Chegou ao disparate de consultar uma médium espírita. Para os irmãos terem uma ideia, se esse homem estava na direção de Deus, né? Um homem que se escondeu atrás da bagagem, das malas, quando Deus quis dar um dom para ele. Para os irmãos perceberem. Bom, vamos mais um pouquinho aqui. Davi, irmãos, ele não realizou em nenhum momento, nunca Davi realizou a sua autopromoção. Ele sempre transferia tudo aquilo que Deus fazia para ele transferia, a honra ficava com ele, mas a glória é sempre para Deus. Vamos ler um texto. Deuteronômio 49, versículo 10. Aliás, perdão. Deuteronômio 17, versículo 15. Porás,
Olha, presta atenção nesse texto. Porás sobre ti, certamente como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre os teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Perceberam de onde foi que Deus tirou Davi? Porque Davi, irmãos, era da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Saul não era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. E o povo escolheu Saul e deu todo aquele problema. Davi foi escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus. Na medida que Davi foi ficando esses 30 anos, sobretudo, sendo preparado lá atrás das ovelhas, ele foi sendo trabalhado de uma tal forma, porque eu já percebi uma coisa: Deus trabalha na vida dos homens, principalmente no momento de solidão. Deus sabe moldar os homens com a solidão. A solidão é uma das ferramentas que Deus usou com muitos homens, para que eles pudessem entender o propósito que Deus tinha. É só olhar a vida do apóstolo Paulo, quando ele é chamado lá no caminho de Damasco. Depois ele vai para a Arábia, para o Monte Sinai, fica 3 anos ali na solidão, relê o Antigo Testamento e ele descobre algo imprescindível, que aquele Jesus que ele perseguia, seus seguidores, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É uma outra pessoa, mas é o único Deus do Antigo Testamento. E na solidão Paulo vai entender muitas lições. Depois ele volta para Jerusalém, e ele ainda vai ficar, sai de Jerusalém corrido, né, escondido dentro de um cesto, e ele vai ficar mais quase 10 anos na sua cidade, em Tarso, na solidão, até que Barnabé se lembra dele em Atos capítulo 13, no avivamento que estava acontecendo lá em Antioquia, e manda buscá-lo. E Davi foi forjado assim. Moisés, quantos anos que ele ficou pastoreando as ovelhas do seu sogro? 40 anos, na solidão do deserto. Alguns acreditam que ele ficou até gago, né? Porque não tinha muito contato com pessoas, dificuldade de falar. Porque Deus sabe trabalhar na solidão e sabe quem ele coloca. As ferramentas que Deus tem não são as ferramentas dos homens. Então, se você entende que Deus tem alguma coisa para realizar na tua vida, se há um propósito, há um chamado, há uma expectativa, que também haja na nossa vida momentos de solidão, momentos de esperança, momentos de aprendizado, que a escola de Deus seja para nós como Gilgal, né? Que era aquela escola de profeta lá, que os profetas no tempo de Eliseu e Elias passaram. Porque a escola de Deus, ela é um aprendizado contínuo, todos os dias. Todos os dias Deus tem uma lição para ensinar para nós, para que nós possamos andar, irmãos, firmes e constantes, aguardando o reino de Deus visível, porque o invisível já está dentro do coração de cada crente. E nós temos uma vida eterna para ser alcançada. E essa vida eterna é eterna. Não é 1 milhão de anos, nem 2 milhões, nem 100 milhões, nem 1 trilhão. É eterna. E as lições dos personagens bíblicos, elas se contextualizam na nossa vida. Elas são atuais. A Bíblia é atemporal. E a Bíblia, ela tem lições extensivas para todos os homens de todos os tempos. E hoje nós estamos aprendendo algumas aqui, através da vida desse homem chamado Davi. Glória a Deus. Como é precioso poder estar na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. A solidão, né, moldou o caráter dele. Os momentos de tempestade, irmão, você já parou para pensar nisso? As tempestades que nós passamos não é à toa, não é debalde, né? Porque Deus tem lições para ensinar para nós. Eu estava ouvindo um homem, acho que eu já dei esse testemunho aqui, ele é marinheiro. Ele é muito rico, esse homem. Ele é marinheiro. E ele foi fazer uma viagem sozinho de barco, dando volta ao mundo. E ele entrou num lugar que os marinheiros chamam de mar sem fim. Mar sem fim. E ele estava sozinho e veio uma tempestade. Os marinheiros experientes, os que são comandantes dessas naus, desses navios mercantes, eles têm medo desse lugar. E ele estava sozinho, ele falou, fiquei 3 dias e 3 noites sem dormir, tentando estabilizar a embarcação. E a tempestade vinha, ele falou, não dormi nem comi, sozinho. E aí ele disse que quando ele estava naquele meio da tempestade, tem uma ave que voa lá
no meio da tempestade, chama albatroz, o albatroz rei. E ele viu quando aquele passarinho vinha assim no meio da tempestade e descia e pousava no navio, esperava um pouco e voava de novo no meio da tempestade. E ele pensou assim, eu acho que aquele homem é ateu, mas ele pensou assim, tem alguma coisa querendo me ensinar lições aqui. Acho que a natureza, ele pensou, né? Porque olha esse passarinho, parece tão frágil, mas ele está voando no meio da tempestade, enquanto meu barco está para afundar e eu estou quase morrendo aqui. Depois ele falou para o repórter que lá me ensinou uma grande lição. As lições de Deus na tempestade precisam ficar gravadas no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos projetar um caminho mais excelente. E essas lições precisam nos corrigir, porque senão elas não vão ter nenhum tipo de eficácia na nossa vida. A escola de Deus, viu? Preste atenção nisso, que é muito importante. Deus estava preparando Davi para o trono, lá no meio das ovelhas. Quem que ia imaginar, hein? Por isso que ele enfrentou um urso e um leão, né? Irmãos, Deus, ele é excepcional. Como Deus trabalha nas pequenas coisas que a gente não entende, né? Por que será que aconteceu isso? Nós não sabemos. Mas talvez depois a gente entende. Porque Jesus falou para os discípulos naquela noite que ele lavou os pés deles, naquela noite lá em João 13, ele falou assim, agora vocês não entendem o que eu estou fazendo. Vocês não vão entender isso aqui agora. Muitas vezes nós não entendemos, na nossa mente tão frágil, pequena, não compreendemos os desígnios de Deus. Mas há, como diz aqueles pregadores, né? Deus complica, mas depois ele explica. Ele vai dar uma explicação de tudo depois. Ele jamais vai errar, né? Quem erra somos nós. O treinamento que Deus nos dá, ele nos recruta para coisas grandes. Aqueles que foram preservados na pandemia agora, é porque Deus ainda tem algo para fazer com eles, né? Senão já teriam ido. Aqueles que foram, já encerrou a carreira deles. Aqueles que foram com Cristo estão guardados já. Ninguém toca neles mais. Porque Deus, chegou o momento, né, que findou a carreira. Como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O mais importante é isso, né? Guardar a fé. Então aqui, caminhando já quase para o fim, eu percebo que nós podemos entender algumas coisas aqui também a respeito dele. Em Atos 2, capítulo 30, vamos ler esse texto, que o próprio Pedro vai falar isso. Atos capítulo 2, versículo 30. Para confirmar que Davi não era um profeta escriturístico, canônico, não escreveu nenhum livro de profecia, né? Mas olha lá. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Quem é esse descendente, hein? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, descendente de Davi, Jesus, o trono que não pode ser caído, derrubado nunca, o rei que não passa, o rei que é representado por uma pedra lá em Daniel capítulo 2, que encheu toda a terra porque não precisa do auxílio de mãos humanas, a pedra veio sozinha, porque o reino de Deus, de equidade, de Jesus, não é como os grandes impérios que caíram. Esse reino é eterno, se estenderá de geração em geração, e ele descende desse homem chamado Davi. Maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Deus sabe fazer. Glória a Deus. Vamos ver um outro texto. Atos 2, versículo 24 e versículo 36. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Está falando de Jesus aqui. Olha o versículo 36. Porque dele fala Davi. É o 36. Glória a Deus. É o 26 que eu tinha falado, ou 34, né? Acho que é o 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Está sendo mencionado aqui o Salmo de número 110.
Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está falando de Jesus. Disse o Senhor, é a palavra Adonai, ao meu Senhor, a palavra Adoni. Deus chamando Jesus de Senhor. Isso é profetizado por Davi, escrevendo um hino, que não é um livro profético, é um salmo, mas falando a respeito de Jesus. Então, irmãos, muitas coisas, né? Davi era rei, era ungido de Deus, era profeta, era sacerdote e era o doce salmista de Israel. Glória a Deus. Agora, para terminar mesmo, concluindo, eu fiquei pensando aqui, lendo esse texto também, sobre a responsabilidade da liderança. Como é a responsabilidade que nós temos em liderar as coisas de Deus, liderar como mordomos, liderar a igreja, né? Alguns que têm a oportunidade de liderar a igreja, porque o que eu vejo hoje, quantas pessoas que estão liderando as igrejas como se fosse delas, e como se fosse parques de diversão, como se fosse algo assim banal, banalizou, não conseguem liderar a igreja do Senhor, segundo aquilo que o Senhor coloca, propõe, porque é o dono da igreja. Quem é, irmãos? Jesus, né? Ele é o dono da igreja. Sabe por que ele é o dono? Porque ele pagou por ela, com o seu sangue. Então ela tem um dono. E se qualquer um de nós tentar usurpar esse lugar dele, e dizer, esse povo é meu, por isso que lá no capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Pedro, lá tem um texto muito interessante que mostra como que a igreja tem que ser pastoreada. A igreja precisa ser pastoreada segundo as diretrizes do sumo pastor, que é o Senhor Jesus, o dono dela, né? O Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui ó, a responsabilidade da liderança. Vamos ler Mateus 25, 21. Os procedimentos de Deus, né, na preparação dos seus líderes. Fez isso com Neemias, fez com Moisés, fez isso com vários homens. Josué, os apóstolos que serviram a ele. Disse-lhe, ainda é aquele texto. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Como é que nós somos fiéis no pouco? Pastor Mauro, hoje é um dia de terça-feira, não tem quase ninguém na igreja. Por que o senhor fica insistindo em ficar ensinando assim com tanta dedicação? Porque Deus pode falar conosco com 2, com 3, com 10, com 100, com 50. Se tiver um congresso aí para 500 pessoas, a mesma dedicação deve ser, tanto para poucas pessoas como para muitas. Sabe que eu fui pastor numa cidade, em Penápolis, e eu era professor da escola teológica lá, eu tinha muitos alunos, e um dia ia ter um congresso na igreja, e os alunos vieram falar comigo: pastor Mauro, o que o senhor acha da gente trazer um pregador aqui, assim? Eu falei: vocês que sabem. Vocês estão pedindo a minha opinião, eu acho que vocês não deveriam trazer. Muito famoso o pregador, né? Pastor Mauro, mas nós queríamos trazer ele aqui. Eu falei: então vocês não deveriam ter perguntado a minha opinião, né? Aí eles foram ligar, irmãos, o líder de jovens foi ligar para o pregador. Sabe o que ele perguntou? Perguntou para o rapaz aqui: quem deu ordem para você ligar no meu telefone? Quem te deu esse número? Aí o rapaz: não, pastor, é aqui de Penápolis, é um irmão aqui da igreja. Aí ele disse assim: onde fica isso? Você está no mapa? Essa cidade chamada Penápolis está no mapa? E aí ele disse: tá, pastor, é aqui perto de Araçatuba. O irmão estava já... Aí ele falou: nós queríamos que o senhor viesse pregar aqui na igreja, no congresso de jovens. Aí ele falou assim: primeira coisa, manda seu pastor ligar para mim. Quantos membros tem na sua igreja? Nessa cidade tem hotel 5 estrelas? Ele perguntou. Aí o rapaz: tá bom, vou pedir para o pastor ligar. Não era eu que era o pastor dele, era um outro. E aí eles vieram falar para mim, todos decepcionados, né? E eu disse para eles: está vendo? Se você tivesse me escutado, por isso que eu falei para vocês não entrarem em contato com esse tipo de pregador. Porque não são homens que servem a Deus de coração voluntário. Não são pessoas que visam o reino de Deus. São mercantilistas. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus por dinheiro, por status e por fama. A grande verdade é essa, irmãos. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por isso Deus deu para ele fama, status, deu para ele muitas honras, mas ele sempre transferia a glória para Deus. Vamos lembrar mais uma vez? A honra é nossa, mas a glória é sempre dele.
Glória a Deus. Responsabilidade, né? Vamos dar uma olhada no Salmo 100, verso 3. Justiça e retidão, né? Um dual de qualidades que precisa ter num líder. Olha o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos fez, somos o povo dele, o dono é Ele. Glória a Deus. A palavra pastor, experimenta tirar o R aí. Pasto, né? Porque Ele vai providenciar comida para as ovelhas. Então, irmãos, sempre o dono da igreja, como Paulo ensinou, que eu falei aqui sábado, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Sempre receber dele, né? Sempre dele. E concluir, Davi foi um monarca que ele governou, liderou o povo, sempre com humildade, dedicação e cuidado pelo povo, né? Sempre. Também, Davi exemplificou, irmãos, aqui nesse texto, no versículo, voltando para o livro de Samuel, capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Olha o versículo 7. Glória a Deus. É o versículo 6 e 7. Todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não pode ser pegos com mãos. Mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com haste de uma lança, e eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Davi era implacável com os inimigos de Deus. Implacável. Ele era o homem doce, salmista, humilde como rei, cuidava do povo, cuidava da arca da aliança, mas era implacável com os inimigos. Implacável. Terrível, né? Com os inimigos. E os inimigos que Davi matou não são culpados. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que quando ele vai construir o templo, que ele queria construir o templo, que Deus disse para ele que ele não poderia construir o templo porque as mãos dele estavam cheias de sangue. Muitas pessoas pensam que o sangue são desses inimigos que ele matou. Mas esses inimigos Deus mandou ele matar. O sangue que estava nas mãos dele, que Deus cobrou, foi as pessoas inocentes que Deus teve que matar por causa dele. Principalmente aquela criança que estava no ventre de Batseba, que era fruto de um adultério e de um homicídio. A esposa de Urias. Então Deus cobra de Davi. Você está com a mão suja de sangue, Davi. Vou te dar a planta do templo, mas você não vai ter o privilégio de construir. Quem constrói? Seu filho Salomão. Muito sério, né, irmãos? Muito sério. Então aqui eu vou concluir dizendo que o líder não pode, não deve e não consegue trabalhar sozinho. Não tem como. Ele precisa delegar funções, ele precisa treinar pessoas que são tão ciumentos, né? Líderes que têm ciúmes de ensinar os outros, de deixar os outros trabalhar, pregar, cantar na igreja. Isso é uma grande besteira, porque aquilo que Deus deu para cada um de vocês aí, Ele não deu para mim, e vice-versa. Deus usa as pessoas da forma que Ele quer, e Ele tem dons para distribuir para cada um das pessoas. Eu preciso entender isso porque Davi entendia isso. Ele tinha esses 33 valentes de Davi, que saiu de 400 problemáticos que estava na caverna de Adulão, quando ele se escondeu lá, endividados, problemáticos. Ele trabalhou com esses homens, desses 400 saiu 33 valentes. Desses 33, 3 principais são mencionados aqui, ó. 3 principais. Tinha um deles que cortava fio de cabelo com a funda. Era hábil a mão desse homem? Davi já era um homem muito habilidoso na guerra, com a funda. Ele matou Golias com a funda, com uma pedrinha. Agora imagine esse que cortava fio de cabelo. E esses homens estão aqui, ó. Vou ler esses 3 versículos para a gente terminar. Versículo 9. Versículo 8.
Estes são os nomes dos homens valentes de Davi. São os 3 principais. O Taquemonita, que se assentava no assento chefe, ele era o principal. Os capitães, entre os capitães. O mesmo era Adino, Etznita. Ele levantou a sua mão, a sua lança contra 800, os quais matou numa única vez. Perceberam? Matar 800 homens. Esse homem era preparado na guerra, era o principal. 800 homens. Davi não tinha a mínima condição de trabalhar sem esses homens. Olha o versículo 7. Depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, Auita, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Os covardes, né? Eles sempre vão fugir. Eles sempre vão fugir. Como aquele de Gideão, né? Tinha 32 mil, foi fugindo, ficou só 300. Olha o que esse homem fez. Verso 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até a sua mão ficar exausta. Colou a mão dele na espada. A espada colou na mão dele. Ficou presa a espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia. E o povo retornou depois dele somente para pegar o despojo. Despojar é aquilo que se pegava na guerra, né? Os tesouros. Irmãos, que homens preparados. Deus requer homens preparados para realizar a sua obra. Que tiveram escola, que estão prontos para aprender. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Olha aqui, versículo 11. E depois dele, o terceiro, Samá, o filho de Agé, o Ararita, que era lá da região do Monte Ararate. Os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço, olha isso aqui, de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de novo, fugiu dos filisteus. Ele, porém, colocou-se de pé no meio do terreno, e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. Defendeu, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Está preparado, irmão, para defender o evangelho? Nadar contra a correnteza? Andar na avenida na contramão? Defender o evangelho no dia que nós estamos vivendo? Esse homem aqui, ó, fugiu todo mundo. No momento em que você se colocar na posição que Deus quer, para realmente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus fiel, muitos fugirão de perto de você. Isso aqui é profético, viu? Mas uma coisa é certa, se posicione, se coloque no meio do terreno com a espada, deixe ela colar na sua mão, a espada de Deus, não deixe ela sair não, e defenda os princípios da palavra de Deus, defenda o evangelho, porque Deus operará grandes coisas. Defenda, irmãos. Defendeu os filisteus. Você sabe quem são os filisteus? São os palestinos de hoje. Filisteus. Esses homens no âmbito espiritual, eles eram incircuncisos, eles atacavam o povo de Israel também nas questões espirituais. Serviu o deus Dagon, né? Era metade homem, metade peixe. Terríveis eles eram, promíscuos. Mas esse homem aqui, esse valente de Davi, defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. Sabe o que significa lentilha? Provisão, aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu não sei o que é que pode ser a tua lentilha, pode ser a tua família, pode ser os princípios da palavra de Deus, pode ser alguma coisa que você ama, pode ser um dom que Deus te deu. Defenda, se coloque com a espada de Deus, não deixa ninguém atacar a tua casa não. Essas coisas que estão na TV, para desconstruir a ideia de família tradicional, para poder tirar o conceito, a cultura judaico-cristã, que é Deus, homens, mulher e sua prole. Aqui é a Trinity de Deus aqui, ó, homem, mulher e sua prole. O resto é ideologia que o diabo colocou aí fora. Homem, mulher e sua prole. Sabe qual é o projeto de Deus? Família nuclear monogâmica. Homem, mulher e sua prole. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Vamos colocar essa palavra no nosso coração, né? E nós vamos ter êxito. Vamos sofrer? Vamos. Dificuldades virão, viu?
Paulo diz assim, ó, uma grande porta e eficaz me abriu, mas muitos são os adversários. Toda vez que Deus abrir uma porta para vocês, para mim, fica preparado, viu? Os adversários vão aparecer. Eles sempre estão aí na esquina, sempre na esquina, olhando. Lá no trabalho, viu? Na empresa. Onde você estiver, você que serve a Deus, os adversários estão à espreita. Eles são usados por Satanás para nos desestabilizar, para nos dar pavor, como esses filisteus aqui, ó. Mas Deus sempre tem os seus rabiscos, valentes como esses homens aqui, treinados por Deus e por Davi, para poder combater o mal. Coloca essa palavra no teu coração, guarde ela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Vamos orar.